Aqui é o pastor Fábio, ex-pastor da Instituição Mundial do Poder de Deus. E como eu já havia falado nos outros áudios, após meu desligamento da instituição, eu estava vendo um vídeo de um suposto regional, né? Pelo que deu para entender, massacrando o pastor para poder levar os obreiros para uma reunião, provavelmente de Estado, né, para a estadual, sob o comando do bispo Sérgio Guerra, que na verdade esse era o nome dele na Universal, porque o jeito que a gente está vendo esse subordinado dele tratar o seu pastor, ele não deve ter perdido aquela pose que ele sempre teve, porque tem camarada que ele confunde ser uma autoridade eclesiástica e ser uma autoridade militar, porque tem cara que eu acho que ele queria ser militar, ele queria ser um general, um coronel, que eu acho que nem quem trabalha dentro da área militar tem esse tipo de comportamento que a gente viu nesse áudio que está circulando aí. Então eu queria informar que como eu tive 13 anos lá dentro, aqui no Sul sempre ocorria essa questão da pressão por levar obreiros, porque eles marcam reunião e aí, para quem está na capital, reside próximo à capital, não há nenhum problema dos obreiros ir para a reunião. Agora, quem está nos interiores, cidades de 300, 400, 500 quilômetros, é muito complicado. E é muito complicado conduzir para uma reunião, porque tu vai ter que depender de fretar um ônibus. E aí tu vai gastar 2, 3 mil de ônibus para poder conduzir os obreiros de uma região longe, distante. Então veja bem, geralmente as reuniões que eles marcam já sempre fazem reuniões em fora de época que o pessoal tem dinheiro. Eles fazem final de mês, meio de mês, dia 20 para dia 30. O pessoal tá tudo sem dinheiro. Aí vai ver o coitado do pastor, que também muitas vezes não tem dinheiro também, porque ele não recebeu a renda. Ou então ele fez o tal chamado Churros do Chaves, essa é famosa. É nova, aliás, né? O Churros do Chaves, para quem não sabe o que é o Churros do Chaves, o Chaves ele vê o seu Madruga vendendo churros, e aí o seu Madruga por um momento tem que correr pro banheiro e deixa o Chaves vendendo o tal do churros. Só que o Chaves, como era esfameado, ele ao invés de vender, ele ia para um lado da mesa, se fazia de cliente, ia para o outro lado da mesa, se fazia do vendedor, ou seja, ele vendia para ele mesmo e ele mesmo comia. Então, quer dizer, aqui dentro do ministério tem muito disso. Os churros do Chaves, que os camaradas assinam o recibo que receberam a renda, o dinheiro passa pela conta, contabiliza no relatório, mas na verdade ele tem que pegar o valor e jogar de volta para dentro da igreja, que é para pagar as despesas, as contas ou bater as metas, porque senão o pescoço dele fica a prêmio, ele pode parar de auxiliar ou de ser transferido para o outro lado do planeta. Eles geralmente ameaçam isso, né, para não falar outro nome, que eles também usam. É uma pressão dos infernos, porque nem o pastor não tem dinheiro. Aí o camarada tem que o quê? Se a igreja tiver lá um rendimento de 5 mil, 6 mil no mês, as igrejas pequenas, distante da capital, ele vai pegar um ônibus que custa 2,5, 3 mil, o povo sem dinheiro, porque é uma época que sempre o povo nunca tem dinheiro, daí vai ter que fazer o quê? Pegar da própria receita da igreja que entrar, se conseguir entrar, e vai ter que pagar o ônibus, porque eles ficam na pressão que é obrigado a levar. Então o pastor se obriga a tirar da oferta. Ele vai tirar da oferta, que vai acontecer, o mês dele vai cair, porque esses dinheiros não se contabilizam, eles não deixam contabilizar. Eles sabem que os caras vão pegar e vai ter que tirar dali para bancar o ônibus, e não vai contabilizar. Bom, se é uma ordem, que nem o general aí que eu vi no vídeo, o coronel aí, que isso aí não é um bispo, nem um regional, nem um pastor. Isso aí é um general, isso aí é um coronel. Ele está num lugar errado, porque ou eu estou lendo a Bíblia de cabeça para baixo,
Ou a minha Bíblia é o contrário da deles, porque nunca se viu Jesus tratando os discípulos dessa forma. Aí é claro que dizendo isso para eles vão dizer, não, porque os caras abusam, que não sei o que tem que ter autoridade, porque senão eles vão... Não, mas para aí, é um conjunto de coisas. Primeiro, como que colocar esses camaradas lá dentro? Primeiro, aí bota os caras de qualquer jeito, ou então não paga a renda do cara, dificulta a vida do cara, o cara não consegue trabalhar direito, não consegue ter paz na família, não consegue ter paz para pregar, é lógico que vai pegar os caras, que uma boa parcela deles vão surtar, e aí muitas vezes os caras vão se rebeliar, ou não vão conseguir cumprir as exigências cobradas por eles, porque às vezes não tem condição, aí eles saem como não prestasse, como um cara irresponsável. Aí os coronéis vão começar, os general, né, vão começar a exercer esse tipo de pressão, esse tipo de arrogância em cima dos caras, que muitas vezes não tem condição de cumprir. Então, quer dizer, aqui no Sul teve muito disso, a maior parte, 70% da obra é isso aí. Eles inventam gracinha pro diabo rir. Por que eles pegam essas reuniões de obreiros? Você acha que eles estão preocupados? A espiritualidade dos obreiros, o bem-estar dos obreiros. Não, eles levam os camaradas lá, os obreiros, né, pra lá, faz aquele inchaço de obreiro e chegam nas sedes, como eu cansei de ver, isso botar-lhe a maior pressão que os obreiros têm que levar o dízimo e campanha para a sede estadual. Aí eles vão lá, marcam já de uma reunião no mês, já marcam para o outro mês, os obreiros têm que estar lá e cumprir as suas ofertas, seus dízimos lá na sede estadual. Então é um absurdo dos absurdos. É uma pouca vergonha esse tipo de coisas. É uma empresa, é um trabalho empresarial, não tem nada a ver com o espiritual. Esses tipos de atitude, eu cansei de ver, eu cansei de vivenciar elas, eu cansei de me apertar. Por isso que às vezes tem igrejas que esse indivíduo aqui no Sul mesmo, tem várias empresas de ônibus aqui que a igreja está endividada, eles não pagaram. Os camaradas alugam o ônibus, tem que levar 5 ônibus. Aí tu tem que encher 5 ônibus ou levar o ônibus vazio. Leva o ônibus vazio ou leva o dinheiro daqueles ônibus para a sede. Tu tem que dar conta dos 5 ônibus. Às vezes tu não tem pouco para levar, mas tu tem que alocar 5 ônibus, porque lá, quando chega nas concentrações, eles vão contabilizar quantos ônibus foram. Isso é outra palhaçada. Isso é um troço demoníaco, isso é um troço diabólico. Eu tinha até, me preocupava estar falando essas coisas, ficava pensando assim, poxa, estou pecando, estou falando contra a obra de Deus. Não, isso não é obra de Deus, não. Obra de Deus é outra coisa. Isso aí é obra dos homens. Mas o que se trabalha hoje é pegar trechos da Bíblia para subtrair. As únicas coisas que eles julgam corretas e certas da Bíblia é o que eles vão conseguir extorquir do povo. Através de voto, campanha, propósito, campanha, voto, dinheiro. A idade de Jesus se transforma em dinheiro. Salmo 23 se transforma em dinheiro. Salmo 91 se transforma em dinheiro. Pega lá um xerox de uma folha, Salmo 91, prega atrás da tua porta e traz a oferta de R$91 para que o Salmo 91 venha te trazer segurança. A Bíblia já está lá, o Salmo 91, para que tem que extrair a página da Bíblia para colocar atrás da porta. Se não vai fazer efeito nenhum se a pessoa não obedecer a palavra de Deus. Então, quer dizer, tem horas assim que a gente fica tão, os pastores, né, uma grande maioria, eu vivi isso aí, tu fica tão com a cabeça tão voltada ao sistema que chega uma hora que tu começa a surtar emocionalmente, porque tem horas que tu acha assim, a gente começa a pensar, poxa, mas vem cá, será que eu estou endemoniado? Porque eles consideram assim, né? Se tu não corresponde ao que eles querem, tu está endemoniado, tu está endiabrado. A questão dos obreiros é isso aí mesmo. A maioria dos estados é isso. Primeiro, eles fazem uma reunião fora de época, fora de data onde as pessoas não têm dinheiro, quer dizer, parece que os ratos, para não falar outra coisa, os ratos comeram o cérebro deles, porque não é nem uma questão de espiritualidade, é uma questão administrativa, é uma questão de cérebro, de raciocínio. Tu marca uma reunião justamente em época que ninguém tem dinheiro. Para quê? Qual é o objetivo disso? Para poder ter desculpa para massacrar os pastores? Então massacra propositalmente, massacra para fazer os caras sair. Por que não faz uma reunião? Se quer tirar pastor, por que não faz uma reunião com coerência, usando da verdade,
usando da clareza, a igreja não está sustentando, não está conseguindo. Um dia eu estava falando com um pastor de uma igreja pequena, uma igreja que estava sendo uma igreja nova, uma igreja pequena, não me lembro nem o nome da igreja. E o camarada estava falando que ele não conseguia locar prédios, porque a igreja mundial, ela teve o crescimento que teve esse ha-ha-ha que teve até hoje, e essa lambança que eles fazem, esse feijão com arroz que eles fazem. Aí o que acontece? Eles estão queimando em tudo que é lugar, que até quem quer trabalhar certo não consegue alugar, por causa da igreja mundial, que a igreja mundial se queimou em tudo que é lugar, em tudo que é cidade. Aí um camarada abre uma igreja lá, ou tem uma igreja, até essas igrejas tradicionais mais antigas, querem alocar um prédio melhor, ou querem melhorar o local onde eles estão, eles vão tentar arrumar um prédio, ninguém mais quer alugar. Falou, a igreja não quer, por causa do quê? Que a igreja mundial manchou. Isso eles não enxergam, porque aquilo ali tudo é show. Tudo é griteiro, aquele griteiro de papai, olha a mão de Deus tá aqui, aquilo é griteiro, é fazer as pessoas ficarem emocionadas, é atingir o psicológico das pessoas e fazer motivação, é um trabalho motivacional, não tem moralidade, não tem nada, é tudo uma desmoralização só. Mas como eu ia dizendo, nesses últimos 5 anos para cá, o ministério ele vem caminhando para trás. Essa é uma realidade. E hoje o que o ministério apresenta é um mau caratismo, não adianta, não tem outra palavra para substituir. A igreja em muitos lugares está sendo mau caráter. Como eu falei, tem igrejas aí tentando trocar prédio ou alugar um prédio para colocar uma denominação. Não consegue nas cidades porque a igreja mundial sujou. Aí o que acontece? O ministério fica naquela, come o ovo e arrota caviar. Ou seja, está se arrastando, está igual o caminhão cheio na lomba, está descendo lomba abaixo, desenfreado, mas fica tapando o sol com a peneira, fica naquela defensiva, vem um fala é o diabo, vem outro fala é fake, vem outro fala é engano, vem outro fala, como é que se diz, manipulando o vídeo, estão manipulando o áudio, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Não, vamos sair da defensiva e vamos colocar as coisas práticas. A igreja hoje ela está sendo mau caráter, não adianta. Eu sei que tem gente que vai me criticar, tem gente que vai me chamar realmente de demônio, mas não tem problema não. O que interessa é o que eu vivi, o que eu sei, o que eu conheço, eu sei o que eu estou falando e posso falar por conhecimento de causa. O apóstolo, na verdade, ele tem que descer do salto. É como diz aquela canção, aquela música, eu tenho que descer a casa do oleiro. Não adianta ficar aí para cima do altar fazer defensiva para não perder povo. É que ele faz aquela defensiva, aquele griteiro, aquele não sei o que, aquele ar de acusação, de superioridade, para todo mundo aplaudir e achar que está todo mundo errado, todo mundo contra ele, e ele é o coitadinho. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. E não é, na verdade, não é nada disso. As perseguições, os problemas que vem tendo é questão administrativa, que a igreja está em déficit. A igreja se desgovernou, gastaram demais, queimaram dinheiro demais, roubaram demais, jogaram dinheiro no lixo, jogaram dinheiro onde não precisava botar, investiram em palhaçada, investiram em bobagem, né? O dinheiro do povo jogaram na lata do lixo e agora estão sofrendo as consequências, porque as coisas que são prioridades não dão prioridade. Deus que me perdoe falar isso, mas o apóstolo tem que se converter. Sei que vai ter gente que vai ficar chocada de eu falar isso, mas resultado não significa conversão. Eu posso usar a fé, qualquer um usa a fé e pode acontecer milagre. Não tem gente que faz romaria aí para Santarém e não recebe milagre. Quem é que vai contestar isso? Ninguém contesta. E aí? Então quer dizer milagre? Tem vários lugares que acontece milagre, resultado. E aí? Com o que você vai contestar? É Deus e a fé. Esses coronéis aí estão no lugar errado. O camarada fazer isso aí com o pastor que fez aí, esse griteiro, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O cara tá lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Aliás, a Bíblia dele não é a mesma, não pode. Ele tá no lugar errado, ele tem que ser coronel, general, ele tem que ser um policial militar, ele tem que ser alguém do exército. Essa questão de obreiros, os obreiros sofrem, os obreiros padecem. Alguns padecem e gostam de padecer. Alguns sabem que o líder dela está andando com a obreira fulana de tal, embuchou a obreira sendo casado e está aplaudindo e continua lá dentro. Dinheiro, oferta, campanha, voto. Então esses se lascam porque quer, porque gosta.
Ninguém assume responsabilidade nenhuma. Tudo é a culpa dos outros. Tudo é a culpa, vamos colocar tudo no colo do diabo. A perseguição política, a perseguição do fulano, a perseguição do frizinho, a perseguição das leis, não. A igreja, ela tem essa mania, os caciques, os coronéis que estão nas lideranças, eles têm essa mania de que eles querem estar acima da lei. A lei não pode executar juízo sobre eles, em cima do que está errado. Os proprietários não têm direito de cobrar. Os proprietários não têm direito de cobrar os seus aluguéis de 5, 6, 8 meses, 1 ano. Não pode cobrar juros, porque eles vão dizer que é juro exorbitante, mas, rapaz, o povo tem que ficar esperando 1 ano, esperando receber, muitas vezes precisando daqueles recursos para pagar um tratamento da família, muitas vezes para comer, colocar alimento para dentro de casa, já aluga porque precisa, aí passa 5, 6, 8, 10 meses e não tem-se o direito. Claro, ninguém está sendo a favor de abusos, mas a igreja ela chega numa situação extrema, ainda quer tirar todos os juros e ainda diminuir todos os valores do aluguel pela metade. Então, quer dizer, aí quando vem uma situação dessa de ter que, supostamente, ter que usar a força policial, porque realmente tem uns caciques que eles querem mostrar resistência. Porque eu já vi esse tipo de coisa dentro da igreja. Eles dizerem, porque aí imagina você ser preso por causa do evangelho. Vamos parar a palhaçada. Ser preso por causa de falcatruagem. Uma coisa é ser preso, está pregando a verdade, falou a verdade, ensinou o povo da maneira certa e foi preso por uma repreensão da justiça, uma resistência, né, por questões políticas ou religiosas. Outra coisa é o ser vergonhoso que a igreja comete, e aí a justiça tem que executar a lei, aí não quero cumprir a lei, tem que formar resistência. Isso é o cúmulo do cúmulo, e tem um monte de gente que vai aplaudir. Com certeza o apóstolo vai falar isso na televisão, você já não falou, vai falar em rede nacional a perseguição que está, a pressão que está, porque estão devendo ali, porque todo mundo deve no Brasil, todo mundo deve, só a igreja não tem direito de dever. Não, mas para aí um pouquinho, arrecada esse caminhão de dinheiro, vai assistir um culto da igreja, é dinheiro do início ao fim. Prega-se 1% de uma reunião, 99% pedindo dinheiro, oferta, campanha, dinheiro, oferta, campanha, ajuda para aluguel, ajuda para aluguel, ajuda para aluguel, e chega na hora, não paga esse aluguel nenhum, porque São Paulo suga tudo. É um aspirador, São Paulo é um aspirador, pelo menos a tese é essa, que São Paulo que obriga a mandar tudo para lá. Alguém está de safadeza, alguém está de ser vergonhismo. Será que ninguém consegue enxergar isso? Mas o povo aplaude, o que me dá nojo é isso, que é um bando de gente, até quando a gente grava esses áudios aqui, é um monte de comentário de gente ainda defendendo. Ou então vem contra a gente que está falando. Poxa, mas se a gente está vendo que nós entramos inocente, entramos num sistema que era aparentemente bom, que era aparentemente correto, e de repente começou no meio do caminho a desandar, nós não temos culpa, nós não estamos apoiando a sujeira. Eu pelo menos nunca apoiei. Teve uma vez a cara de pau num regional, perdão a expressão da palavra, né, o cara chegar e dizer para mim, andando comigo dentro do carro em direção à regional, ele me aponta uma obreira que era nova, achou a obreira bonitinha e veio me dizer: rapaz, tu não deu uma voltinha com aquela obreira? Eu disse: não, rapaz, tá louco, eu tô aqui numa cidade pequena e eu sou casado, tô bem, tô com a minha família, não sou de fazer esse tipo de coisa. Aí ele disse: tu é muito santão, não sei o quê. Rapaz, tu não precisa aprontar na cidade, pega a menina aí, dá uma volta com ela fora, leva pra outra cidade. Aí, rapaz, mas olha a mentalidade dos caras. Um caso que eu vi aqui, imagina quanta safadeza rola internamente entre outros. Olha a mentalidade do cara é regional, e o povo fica aplaudindo, e o povo fica ajudando, e o povo manda dinheiro. Por que vocês querem? Eu falo agora com quem apoia esse tipo de sistema. Por que vocês não pegam então, vão lá no proprietário e pagam vocês o aluguel para a igreja? Passa lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, para vocês verem. Paga vocês, já que vocês apoiam tanto, paga as contas da igreja. Vai lá no proprietário direto, não bota no altar, não dá pro pastor, não leva na igreja, vai lá na imobiliária e
paga, já que você ama tanta obra, você é apaixonado por apóstolo, é Deus no céu, o apóstolo na terra, alguns é mais o apóstolo do que Deus, tá, então vai lá na imobiliária e paga, porque o pastor que você menospreza muitas vezes, está sofrendo dentro da igreja, passando fome, necessidade, botando a renda dele em cima do altar para pagar as contas, para não ser retalhado, e o povo aplaudindo, o povo dando risada. É isso que me invoca, o povo não acorda. Então, me desculpa a maneira de falar, de proceder, mas é assim, eu vivi 13 anos, eu estou vendo o troço degradando, eu estou vendo almas se perdendo, é multidão de almas indo por água abaixo, é gente que não quer mais saber de igreja por causa da atitude da igreja mundial, ele não acredita mais na igreja A, na B, na C, na D, pode ter a mais santa que for, o povo não acredita mais, porque as sujeiras, imundícia, essa podridão, esse relaxamento espiritual, esse relaxamento administrativo da igreja mundial está manchando o evangelho, ninguém mais quer saber. Então que alma que estão ganhando, não adianta fazer aquele show lá, aquele comércio, aquele show em cima do altar e depois fazer um monte de palhaçada, de besteira. Tem gente praticando iniquidade em cima do altar, bebendo, cheirando, traindo a mulher, embuchando as obreiras, embuchando membro, embuchando no sentido engravidando membro, tendo filho com membro e não dá nada. Se o cara botar dinheiro, joga debaixo dos panos. Se der escândalo, manda para outra cidade, acabou, continua lá botando dinheiro, que essa é a ordem, botar dinheiro para o comércio andar. Eu venho aqui dar os meus esclarecimentos acerca do meu desligamento da instituição religiosa Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu sou o pastor Leandro Soares e essa é minha família. A missionária Joelma Soares, minha filha Nassara, tenho também meu filhinho Emanuel, 3 anos. Nós somos a família Soares e temos feito parte do ministério Igreja Mundial do Poder de Deus por 14 anos. Durante 14 anos da nossa vida, nós temos dedicado a esse ministério, a essa obra, né, com tanto carinho, com tanto amor. E eu sou grato a esse ministério. Quero deixar bem claro a isso, né, o carinho, o amor que nós temos pelo ministério Igreja Mundial do Poder de Deus. Tanto que passamos por situações aqui dentro, né, situações que nós vamos estar expondo aqui agora, eu juntamente, né, com a minha esposa, com papéis, documentos, né, que comprovam tudo que nós vamos falar, né, tudo que nós vamos falar. E por quê? Talvez o senhor, a senhora que está assistindo agora, a senhora deve se perguntar, o senhor deve se perguntar, poxa, por que você vai está exponhando o ministério, se você está dizendo que você o ama, você ama o ministério? É exatamente por isso que eu quero provar para o senhor, a senhora, para todos aqueles que nos conhecem aqui no estado de Rondônia, que nós somos daqui, estamos aqui no estado de Rondônia e temos rodado, né, viajado esse estado de ponta a ponta. Passamos pelo estado também do Amazonas, Manaus, e graças a Deus, né, fizemos amizades, amigos com as ovelhas, né, os membros e companheiros de trabalho, pessoas que conheceram o nosso caráter, a nossa fidelidade para com Deus, o ministério, né? E eu faço questão, não sei qual vai ser a tua visão, você que vai acompanhar a respeito do que eu vou, né, expor aqui agora, mas eu faço questão
Por que eu faço questão? Porque existe que um protocolo entre aspas, né? Mas meio que um protocolo que rege, né, no ministério. Quando um pastor, uma família, né, ele se desliga do ministério, ele então é visto como alguém que pecou, ele é apontado como alguém que falhou, como alguém, né, que cometeu erros, né? Enfim, ele é julgado dessa maneira. Quando alguém pergunta por que fulano se desligou, por que o pastor tal se desligou, aí quem permanece, quem está no ministério, eles dizem assim, saiu porque roubou, saiu porque adulterou, saiu porque fez isso, saiu porque é rebelde, saiu porque é aquilo. E isso é como se fosse um protocolo. E é triste isso. É doído, isso dói. Eu me desliguei do ministério, tá com um dia, né, missionário? Segunda-feira que nós nos desligamos. E eu já ouvi aqui no estado de Rondônia muitas coisas, né, dos companheiros, até mesmo dos próprios companheiros, né, da obra, do ministério, né, que saímos porque erramos, porque pecamos, porque isso, porque aquilo, e não procede, isso não procede. Saímos, sabe o que nos levou a gente sair? Nos levou o sofrimento. Eu sei que o líder maior, né, o líder responsável geral, se caso ele vier pelo menos ouvir falar desse vídeo, ele vai, né, nos julgar como um derrotado, um fracassado, um isso, um aquilo. Mas observa só, uma certa vez, a minha esposa, tudo que eu vou falar aqui agora são fatos que vivemos no ministério, tá, gente? No altar, na instituição religiosa, Igreja Mundial do Poder de Deus. Uma certa vez, estando nós, né, aqui no estado de Rondônia, a minha esposa, ela precisou de auxílio, sabe de quem? Do ministério. Precisou de auxílio do ministério, de um amparo do ministério. A minha esposa, ela veio a adoecer, né? E apareceu na época, né, que já tem alguns anos atrás, né? Tem quanto tempo? Foi 2015. 2015. Apareceu nos seios dela nódulos, caroços. E isso fez com que nós viéssemos viver um período de terror, sabe? Nós viéssemos precisar de um amparo, de uma ajuda do ministério. Pois até então o ministério respalda sim o pastor, né, com uma ajuda de custo. Nós, falando de mim, né, pastor Leandro, o ministério me respalda, né, me respaldava, que eu não faço mais parte, com a ajuda de R$2.000. De um ano para cá aumentou, né? De um ano para cá aumentou para 2.400 mensal, né? Ou seja, por quinzena, né? Melhor dizendo, cada 15 dias, R$1.200. Só que funciona da seguinte maneira: a partir do momento que
eu recebo, que eu separo esse valor, né, como a minha ajuda de custo, na mesma da hora surge uma missão. É nos dado, é nos passado a missão para o pastor no momento que ele separa a sua ajuda de custo. Por quê? Porque nem sempre tem donativos no caixa da igreja, nem sempre tem oferta. Então, quando o pastor separa, né, a ajuda de custo, o que acontece? A liderança superior envia, né, para aquele pastor uma missão para ele cumprir, né, seja uma conta para pagar, alguma coisa assim para resolver, e um uniforme, né, uma peça de roupa do próprio ministério, né, que existe muito isso. E aí o pastor tem que resolver aquilo, tem que comprar, tem que pagar, sabe? E aí ele, não tendo ofertas em caixa para resolver, ele vai pegar da onde? Da sua própria renda. Às vezes surge uma reunião, uma viagem, né, que o pastor tem que comparecer, e aí ele já tem que pegar a quinzena, a renda, a ajuda de custo, e ir lá e resolver aquilo ali. Resumindo, a ajuda de custo que o ministério respalda ao pastor, o próprio ministério recolhe de volta, de uma certa forma, recolhe de volta. Poxa, a gente não pegou, né, as camisas, né, as roupas, né, tudo. Irmão, se eu ia pegar, mas a gente acabou não pegando, tá nos guarda-roupa. Abriu o guarda-roupazinho que a gente tem ali, irmão, as roupas que temos é só da própria igreja, camisa, vestido de divulgação, roupa, enfim, só da própria, a nossa vida, o que o ministério respalda, volta tudo para o próprio ministério, Nós pastores, né, falando por mim, eu vou falar por mim porque infelizmente existe muitos que, né, vão defender o ministério, vai dizer, fale por você. Então tudo bem, eu vou falar por mim. Eu, por 14 anos, sendo pastor, né, dessa instituição, a Igreja Mundial do Poder de Deus, eu não posso dizer que eu não adquiri nada financeiramente falando, e não entrei para isso. Não entrei para isso, para adquirir nada. Por que eu estou dizendo que eu não adquiri nada? Não é que era para me ter conquistado alguma coisa, ter conseguido alguma coisa. Isso aqui não é, para mim, até então, não é uma empresa, né, para a pessoa, uma empresa que a finalidade é levantar recursos e crescer economicamente. Não, para mim, não é. Para mim, é uma denominação religiosa onde se prega a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, quando eu digo que eu estou saindo sem nada, que eu não conquistei nada, eu não quero dizer que era para mim ter conquistado. Não, gente. Não. É que eu quero que todos entendam a situação, a vida, a maneira a qual a gente, pastores, vivemos, a qual eu vivi por 14 anos dentro do ministério. Estou dizendo que era para mim ter conseguido alguma coisa. Não estou dizendo isso, me entenda. Eu quero que você entenda a situação, a qualidade de vida a qual nós vivemos por 14 anos. Sem nada, gente. Sem nada, sem respaldo. Eu posso dizer assim. Sem respaldo algum. A minha esposa, quando ela veio adoecer, né, que os nódulos apareceram no seio dela, eu
pedi ajuda para o bispo responsável, né? Apresentei a causa para o bispo responsável do estado na época. O bispo, por sua vez, né, que ficou 4 anos aqui no estado de Rondônia, fez um trabalho, né, bacana, um trabalho abençoado, né? Fez, né? Foi um trabalho, né, que, poxa, foi bacana, foi, mas no que diz respeito ao estado do pastor, da família, quando eu precisei, que a minha esposa precisou, né? Tá aqui, ó, cadê? Tá aqui, ó. A gente guarda. Isso aqui já faz tempo, já tem 2015. Ó, isso aqui, ó, é os exames, ó, da época, entendeu? Da época, cadê o raio-x, aquela coisa toda? Tá aqui, ó, ultrassom, ó, é ultrassom que fala? Sim. Isso aqui? Ultrassom, ó, que consta. Eu não vou saber te mostrar agora a situação em si, mas aqui mostra o nódulo, os nódulos. Fala a respeito. A gente tem aqui, eu não estou falando besteira, né? Tá aqui. Quando a minha esposa passou, né, se deparou com essa situação, foi muito difícil para nós, gente, muito difícil. Sangrava, os seios da minha esposa sangrava, né? Doía demais da conta, enfim, foi terrível a situação. E eu pedi ajuda, né, para o bispo da época, que estava tomando conta aqui do estado de Rondônia, e ele nos levou para a sede estadual. Até então nós estávamos tomando conta de uma igreja numa cidade no interior, e ele nos levou para a sede estadual. E quando eu comecei, né, começamos o tratamento, e por fim um tratamento caro, né, uma cartela de remédio a qual ela tinha que tomar na época, era praticamente o valor da ajuda de custo a qual nós ganhava. Não era isso, Luciana? Sim. O valor da ajuda de custo. Era caríssimo o remédio. E aí, o que aconteceu? Começou a gerar o custo, né? E até então, combinado que o bispo na época tinha falado para a gente, era o seguinte: vocês vão vir para a sede e eu vou ajudar com a metade do tratamento, né? A sede vai ajudar com a metade do tratamento. Só que eu acredito que ele imaginava que era barato, né? E quando ele viu, né, o custo que eu comecei a apresentar para ele ajudar com a metade, aí ele não, a instituição, né, porque os donativos entra na instituição independente de quem quer que esteja na frente ali do trabalho, qual seja o bispo, qual seja o pastor, o donativo entra, então, da igreja. Então, quando ele viu o custo que estava sendo, o que ele fez? Ele nos pegou aqui do estado de Rondônia e nos enviou para o estado do Amazonas, nos transferiu. Ou seja, não foi relevante para ele a vida, a saúde da minha esposa. Em momento nenhum foi relevante. Ele não deu importância, mesmo sabendo. Pelo contrário, quando ele viu, né, que começou, né, não sei se eu posso dizer pesado, né, porque para o ministério igual a Igreja Mundial, o que é um tratamento, né, para uma missionária? A metade, só a metade. Só a metade. Poxa, o que é? Não é nada. E o que ele fez na época? Ele transferiu, ou seja, mandou para outro estado. Quando a gente chegou lá, no estado do Amazonas, chegamos em Manaus, na mesma da hora
a gente foi enviado para uma cidade no interior, 3 dias de barco, né? Sim. 3 dias de barco, uma ilha no interior, e ali ficamos 1 ano, ainda suportando, sem o tratamento, sabe, parado. Irmão, não foi fácil, não foi fácil. Foi 1 ano de luta, oração, como o nosso líder maior, ele ensina, né? Viver pela fé, viver pela fé, viver pela fé. O nosso apóstolo ensina isso. Viver pela fé. Poxa, mas nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Nós também estamos sujeitos a precisar de um tratamento, de um hospital, né? Nós estamos sujeitos, assim como os próprios bispos. Todos os bispos que estão aí, os estaduais, né, os que estão mais próximos do próprio apóstolo, até o próprio apóstolo, eles têm o quê? Eles têm plano de saúde, não é isso? Sim. Eles têm plano de saúde, os melhores hospitais. Se precisar, né, se doer alguma parte do corpo, eles estão lá sendo atendidos, sabe? Na mesma da hora. Poxa, agora, pra gente, os pastores, né, que estão lá no campo, né, dando as suas vidas, assim como eles também, né, todos trabalham, dão, né, ali a vida, se dedica ali, mas poxa, por que a gente também, o pastor, o que está ali numa hierarquia menor, né? Vamos dizer assim, por que ele é tratado dessa maneira? Por que ele também não pode, né? Ser tratado assim como eles, né? Ter o direito de ir no hospital, fazer ali os exames, cuidar, né, da saúde, cuidar do corpo. Tá aqui, ó. Tá aqui. Entendeu? Tá aqui, ó. A minha esposa precisou, esse tratamento foi cancelado. Foi cancelado. Sabe por quê? Por causa do custo. Que aí transferiram, fomos para outro estado. De lá do outro estado, fomos para o interior, de 3 dias de barco, uma ilha. Ficamos lá 1 ano, gemendo, passando, precisando de socorro. Precisando de socorro. Vivemos pela fé? Sim. Acreditamos no Deus vivo, no Deus poderoso? Acreditamos. Acreditamos. Mas isso não quer dizer que nós deixamos de ser humano, de precisar, sabe, também de uma ajuda, de um auxílio humano, já que Deus deixou aqui na terra, né? Assim como eles, os bispos, os líderes superiores, eles usufruem, né? Eles usam, quando eles precisam, eles usam. Esse próprio bispo, na época que nos transferiu daqui do estado de Rondônia para o estado do Amazonas, sabendo da situação da minha esposa, e nos transferiu exatamente por causa da situação, né, porque começou a precisar de uma ajuda ali, ele também precisou da medicina. Teve um dia que ele precisou, passou mal, e foi para o hospital, foi para a medicina, entendeu? Às pressas. Graças a Deus, Deus usou a medicina e abençoou a vida dele. Mas precisou. E não para por aí, não. Não para por aí. Essa foi uma das pequenas barreiras que passamos nesse ministério, Igreja Mundial do Poder de Deus. Uma das pequenas. Irmão, me perdoe. Eu sei que vai ter milhares de pessoas que vão dizer assim: poxa, esse pastor aí, né, tá errado, tá exponhando o ministério, exponhando isso, aquilo. Eu quero frisar aqui que o ministério é de Deus, gente. A obra é de Deus. Agora,
o que estraga é o ser humano. É o ser humano que estraga. É o homem que estraga, sabe? A maldade que há no coração do homem. A falta do amor, da misericórdia. A falta da misericórdia é o que estraga. Não é o ministério. O ministério é de Deus. É de Deus. Você quer ver uma coisa? O que mais que passamos aí? Olha aqui, ó. A minha esposa, nós fazemos o tratamento dela. E isso aqui é um raio-x que fala, né? É da coluna. Quando nós começamos no ministério, aqui no estado de Rondônia, nós ajudamos, pela misericórdia de Deus, né? Deus na nossa vida, nós reconhecemos que não somos nada, né? Mas a gente ajudou a lutar pelo ministério aqui no estado de Rondônia e abrir, né, muitas das igrejas. E não é fácil. Não estamos reclamando, murmurando, estamos relatando fatos que vivemos, porque é muito fácil. Às vezes hoje, né, alguém que faz parte do ministério olhar e dizer: fulano saiu, é um derrotado, não suportou, é um fracassado, é isso, é aquilo, ou roubou, ou fez não sei o quê, ser taxado como malfeitor. Mas às vezes a pessoa não está na nossa pele, a pessoa não conhece às vezes, né? Quer dizer, conhecer para o pastor, para a pessoa que exerce uma função no ministério, ele sabe muito bem, né, do que eu estou falando. Ele sabe muito bem. Só que, infelizmente, tem aqueles que taxam a gente como malfeitores. E, na verdade, não é assim. Não é assim. Quando um pastor ele chega a pedir o desligamento da instituição, é porque não existe mais a possibilidade, sabe, de dar continuidade ali, não por falta de fé, não por falta de fé, não por falta, o pastor não é mais de Deus, não, irmão, não, você vai entender o que nós estamos falando, você vai entender. A minha esposa, ela deu um desvio na coluna, sabe do quê? Sabe do quê? Irmão, da gente dormir no chão. O tanto que a gente dormiu no chão, sabe? Com amor ali, com dedicação, sabe? Desejando ver aquele trabalho fluir, aquele trabalho crescer, né? Por não ter ali, muitas das vezes, a gente reconhece, né, até mesmo a condição ali, naquele momento que passamos, e a gente está ali se dispor, sabe? Se entregar, se doar. E não faz muito tempo, não. Nós passamos numa determinada cidade, que nós ficou 3 anos pela fé. Não foi, né? Sim. Ficamos 3 anos pela fé. Pela fé, literalmente. Sabe? Literalmente. Porque aqui no estado de Rondônia é precária a situação. Já teve gestões, né, que olharam para esse lado, né, das casas pastorais, né, dar uma cama, mas de um período para cá é pela fé. E lá no início, meu irmão, era só, né, pela fé. Quando eu digo pela fé, eu sei que os líderes maiores, eu sei que muitos vão dizer assim, mas a obra é pela fé, tudo é pela fé. Quando eu digo pela fé, eu me refiro fazer pela misericórdia mesmo, sabe? Pelo amor, a vontade, sabe? De ajudar no reino, Mas aconteceu, né? A gente
chegou nessa situação de precisar de um auxílio do ministério. Mas sabe qual auxílio a gente teve? Nenhum. E até hoje eu faço com a minha esposa. Minha esposa, ela faz tratamento da coluna, porque quem passa, né, quem sofre da coluna sabe muito bem o que é isso. Minha esposa, cadê o de agora? Tá aqui, ó. Essa é uma ressonância da coluna que a gente fez essa semana que passou agora, ó. Essa semana. Há muito tempo a gente vem batalhando e pela fé, sem auxílio do ministério, sem o auxílio. Agora, por exemplo, nós já estava com 4 ajudas de custos sem receber. 4 ajudas de custo atrasados sem receber, porque aqui no estado de Rondônia está funcionando dessa maneira. Os pastores, eles são designado para que o pastor faz o depósito no envelope vazio. Eu, por exemplo, eu tive por 2 vezes problema com o banco, o banco Bradesco, que é o meu banco aqui, a minha agência, a minha conta. E 2 vezes eu tive problema, minha conta foi bloqueada. A segunda vez o gerente falou: rapaz, isso é crime, isso é errado, isso não pode estar fazendo envelope vazio na boca do caixa. Mas a gente era obrigado a fazer para prestar conta com a direção, como se o pastor, nesse agente, estivesse recebendo. E eu precisando fazer o tratamento da minha esposa. Só que chegou a uma altura que eu olhei e disse: não dá mais, eu não posso fazer isso. Eu estou pecando contra os céus. Estou pecando, fazendo contra a vontade de Deus, contra a Bíblia. E a palavra a qual eu estou pregando. Está errado isso aí. Eu estou sacrificando a minha família por causa disso aí. Então, agora, semana passada, a gente teve que... Foi 950, né? Sim. 950, o valor que pagamos, né, para fazer essa ressonância. Sabe quem tem me auxiliado, me ajudado? A minha família de fora. Quando eu digo a família de fora, porque a palavra diz que o povo a qual nós pregamos, apacentamos, eles são a nossa família, família da fé. Mas nós também temos a nossa família carnal, pai, mãe, irmãos, e a gente vem se virando por meio deles nos ajudando. E olha só que situação, porque até então já havia 4 ajudas de custo a gente sem receber. Hoje que foi efetuado as nossas ajudas de custo. Hoje foi efetuado, mas por quê? Porque nós já não fazemos mais parte do ministério. Pedimos o desligamento. Mas por quê? Não dá mais. E por que não dá mais? Como que eu vou estar no altar? Como que eu vou estar pregando a palavra de Deus se eu estou olhando para minha casa e estou vendo a minha casa gemer? A minha casa perecer, a minha família perecer. Como que eu vou estar abençoando a família do povo, da igreja, se a minha está perecendo? Eu estou perecendo. Se a minha família perece, eu pereço. Entendeu? Perecer pelo evangelho, sofrer pela palavra, uma perseguição, sofrer uma situação pelo evangelho é uma coisa. Você está sendo perseguido por quê? Porque você prega o reino, os céus,
E existe alguém que não acredita, né? Não concorda, então esse alguém te persegue, esse alguém, né, demanda contra você. É uma coisa. Agora, sofrer, perecer, né, por falta de misericórdia, de amor, né, dos próprios senhores, mestres, líderes, que está acima de mim, acima da gente, que era para socorrer, abençoar, estender a mão, auxiliar, sabe, a gente nessas situações, mas sofrer porque eles se recusam de ter a misericórdia, esconde a misericórdia, e aí a gente sofrer, pagar esse preço, viver nessa situação, porque a liderança não dá, relevância, acha que somos insignificantes, que não é necessário, que nós não temos valores. Poxa, diferente. Totalmente diferente. São duas coisas totalmente diferentes. Então veja bem. Veja bem o que levou, né, a gente pedir o desligamento. E aí, por exemplo, recentemente, tem uns 4 meses atrás, uns 3, 4 meses, eu estava numa outra cidade, aqui no estado de Rondônia. Fevereiro. Em fevereiro, né? E eu fui transferido. E no momento que eu fui transferido de uma cidade para outra, eu tinha testado positivo para o Covid. Cadê? Tá aqui, ó. Esse aqui é o exame que eu tinha sido testado, fui testado positivo para o Covid. Eu e a minha esposa, nós testamos positivo. Irmãos, quase morrimos. Foi ou não foi, Vicente? Sim. Ficamos muito ruim. Muito ruim. Ficamos muito ruim. Nos faltou fôlego. Irmão, nós ficamos ruim. Sabe o que aconteceu? Nós fomos transferidos. No período assim que a gente testou positivo. Assim que a gente testou positivo, fomos transferidos. Recebemos a ligação que nós teríamos que estar na outra cidade no dia seguinte. Sabe o que aconteceu? Eu tive que ir. Eu tive que ir. Então, olha que situação. É fácil? É fácil? Eu já ouvi aqui no estado de Rondônia, né, muitos aqui, com o meu desligamento, eles estão dizendo, perturbado, endemoniado. Por exemplo, na minha carta, porque quando um pastor ele sai, vem o termo de desligamento da sede central, vem o termo de desligamento da sede central, e o pastor assina esse termo, e junto com esse termo vem uma declaração, a qual é escrita pelo bispo responsável do estado, o motivo que aquele pastor saiu. Aí o que o bispo faz? O bispo vai e coloca, mancha aquele pastor como se ele fosse o próprio demônio, sabe? Como se ele fosse o próprio demônio, como se ele fosse o pior dos piores. Esse é o lado mais triste. Isso é que é triste. A gente passar por tudo que passamos e no final ainda ser desenhado, taxado como alguém perturbado, um malfeitor. Isso dói.
E aqui a gente tem ouvido isso. Tem acontecido isso. Saiu porque é endemoniado. Mas não é, gente. Mas não é. Agora, por exemplo, nós estamos na cidade de Cacaulândia, aqui no estado de Rondônia. A direção aqui é o bispo Zisrael, é o responsável por todo o estado. Bispo Zisrael. Nós fomos enviados para cá, para Cacaulândia, tem 2 meses. 2 meses e meio. Fechou os 3 meses. Agora, né? Fechou os 3 meses agora. Nós fomos enviados para cá. Nós chegamos aqui na cidade de Cacaulândia e já viemos numa situação muito crítica. Porque nós estávamos numa cidade que ela dá mais de 450 quilômetros. Acho que muito mais, né? Porque é beirando a Bolívia. Muito mais. Ela já fica na divisa, né, do estado aqui com a Bolívia. Muito longe. E quando nós foi para essa cidade que nós estávamos anterior, foi quando nós estávamos testados por Covid. Chegamos nessa cidade lá, chamada São Francisco do Guaporé, saímos de uma cidade chamada Alta Floresta do Oeste e fomos para essa cidade chamada São Francisco do Guaporé, testado para Covid. Quando chegamos na cidade de São Francisco, nós ficamos uma semana no chamado morre ou não morre. E aqui no estado de Rondônia nós temos esse ditado, né? Fulano tá ruim, morre ou não morre. Então, nós ficamos uma semana no morre ou não morre. Quem realizou os cultos da igreja foi uma obreira. Porque quando nós chegamos lá, né? Que a obreira veio nos receber, eu já falei, olha, obreira, estamos testados, né? Estamos ruim, estamos com dificuldade na respiração e a senhora toma de conta aí, eu não posso estar na igreja, eu não tenho condição. E ficamos em casa, não morre, ruim, uma semana. Aí a minha filha, Ana Sara, dá um alô aí, Ana Sara. Oi. Essa minha filha aqui, ela tem 10 anos de idade. 10 anos. Nós ficamos na cidade de São Francisco lutando 1 mês para a gente conseguir matricular ela na escola, porque nós já tínhamos tirado ela do colégio em Alta Floresta. Até a gente conseguir trazer a documentação dela do colégio de Alta Floresta e conseguir uma vaga para ela em São Francisco, demorou 1 mês. Colocamos ela no colégio. Quando passou-se 1 mês, que inteirou 2 meses, sabe o que aconteceu? O bispo responsável pelo estado trocou a gente e mandou a gente para cá, para Cacaulândia. Ou seja, eu já tive que tirar ela do colégio de novo e viemos para cá, para Cacaulândia. Quando chegamos aqui em Cacaulândia, demoramos mais 1 mês. 1 mês. Porque, na verdade, a documentação não tinha nem vindo de Alta Floresta ainda para São Francisco. Demorou mais 1 mês para colocarmos ela no colégio aqui em Cacaulândia. Só que quando a gente colocou ela aqui, matriculou, que a diretora viu o histórico dela, sabe o que a diretora fez? Cadê? Olha o que a diretora fez. A diretora, ela fez isso aqui, uma declaração, ó.
Isso aqui é uma declaração, ó. A diretora, ela fez uma declaração, né? Fez uma declaração e relatando nessa declaração as condições da minha filha. A minha filha não lê. A minha filha não escreve. Eu sei que nesse caso não é só a direção da igreja que é errada. Eu sei que eu também sou errado. Que eu sou pai. Eu sou responsável. Aí a diretora fez essa declaração e falou: ó, pai, vocês não podem tirar essa menina da escola, porque ela está atrasada. Ela não lê e ela não escreve ainda. Tá começando agora, graças a Deus. Graças a Deus. E a diretora falou: vocês não podem tirar essa menina da escola mais. Porque senão o caso já vai para o conselho tutelar. E foi. O conselho tutelar, né, conversou com a gente, explicou a situação, que não poderíamos mais tirar ela da escola, não poderíamos, para não complicar ainda mais a situação dela. E aí sabe o que aconteceu? Adivinha? Com 2 meses, o bispo do estado liga pra gente, o seu superior, o segundo responsável, né? O segundo responsável liga pra gente e diz assim: vocês estão sendo trocados. Vocês vão sair daí. Simples assim. Com 2 meses. E aí? E aí? Aí eu peguei e expliquei a situação. Falei: gente, a situação da minha filha tá assim, eu não posso sair daqui agora. Se eu sair, vai complicar a minha situação familiar, vai mais ainda do que as lutas que eu já passo. Tendo que lutar para abençoar o povo, graças a Deus, e lutar para abençoar minha esposa, né, que precisa dos tratamentos, né, que estamos correndo atrás. E expliquei a situação, mas infelizmente não foi relevante, não foi significativo. Sabe o que aconteceu? Mandaram o solteiro, um outro pastor, por sua vez solteiro, nada contra, porque eu também fui pastor solteiro por 3 anos, né, lá no início, e mandaram por sua vez esse solteiro para tomar conta da igreja. E simplesmente ligaram para a gente e falaram: olha, vocês ficam aí, né, na casa pastoral, ficam aí. E o solteiro aí vai assumir a igreja. Foi quando o povo se revoltou. O povo aqui da cidade de Cacaulândia, estado de Rondônia, da direção Bispos de Israel, o povo não aceitou. Pois até então o povo sabia da nossa situação. O povo sabia. Porque eu até havia comentado, sim, com alguns obreiros, alguns irmãos, a situação a qual nós nos encontrava. E aí o povo não aceitou. Detalhe, não foi só isso não. Aqui no estado de Rondônia, assim como em vários outros estados, né, a gente sabe que não é só aqui, não se pode
pagar as missões da casa de Deus. Não se pode pagar, não se é permitido pagar as contas das igrejas, pagar os proprietários. As energias só pode pagar quando tem um aviso de corte. Quando chega no talão, vai cortar, aí pode pagar. Mas eu não concordo com isso aí. Eu acho errado e muito errado. Muito errado. E o que acontece? Nós temos cumprido com as obrigações. Nós temos pagado as missões da casa de Deus. E isso comunicado ao povo. E aí sabe o que aconteceu? O povo não aceitou a decisão a qual a liderança tomou ao respeito da igreja aqui de Cacaulante. Ao nosso respeito. E aí o povo se levantou e não aceitou. E aconteceu o que muitos viram, né, pelos meios comunicativos, a revolta do povo. E aí sabe o que acontece? O que aconteceu? Ficamos aqui na casa. Sem respaldo. Então, veio o desligamento. Estou indo dar o segmento na minha vida. Cuidar da minha família. Você quer ver uma coisa? Qual é o teu maior sonho, minha filha? De aprender a ler e escrever. Maior sonho. Aprender a ler e escrever. Ler e escrever. Será que os filhos dos bispos, né, os estaduais, os netinhos do nosso apóstolo, as netinhas, será que eles, nessa idade, eles estão sem ler, sem escrever? Será que eles estão sendo impedidos de ler e escrever? Será? Sabe por que eu decidi gravar esse vídeo aqui? Para deixar uma reflexão para os senhores líderes, bispos estaduais, do Ministério Igreja Mundial do Poder de Deus. Reflita nisso. Coloque a mão na consciência, no coração. Sabe aquela mensagem linda que muitos dos senhores pregam, principalmente nos cultos de domingo, que é os cultos onde buscamos, né, a presença do Espírito Santo no coração do povo e procuramos pregar uma palavra, sabe, para tocar o coração, a alma do povo. E os senhores estaduais, mais ainda, se atenta para os pastores, se atenta para os filhinhos. É tão triste quando a gente ouve do líder, do bispo, que nem eu ouvi de vários no decorrer dessa caminhada, eles olhar e dizer: eu não estou nem aí, se você não se importar com a sua família, eu aqui não me importo. Barbares. Não faça isso. Tende misericórdia. Eu sei que o nosso apóstolo jamais pararia para assistir um vídeo como esse, jamais, mas, poxa vida, poderia refletir um pouquinho.
Nem tudo é pela fé, não. Nem tudo é pela fé, não. A Bíblia vai dizer o quê? De todos os dons que existem, qual é o maior? Qual é o maior? O maior é o amor. O amor é o maior dom. O amor é o maior. Não adianta nós, os senhores, ter o dom da cura, não é? O dom da cura, colocar a mão, levantar o paralítico, o cego, isso, aquilo, profetizar. O fulano prosperou, o ciclano mudou de vida. Eu sou o profeta, eu sou o apóstolo, eu sou o bispo, eu sou isso, eu sou... Mas se você não tiver misericórdia dentro de você, você não tiver o amor dentro de você, pensa nisso. Tem misericórdia. Eu ouvi de uma doutora, a doutora olhou para mim e falou assim, jovem, o que você faz da sua vida? Eu falei para ela, eu sou responsável pela instituição religiosa. Eu prego a palavra de Deus. Ela olhou para mim, ela disse assim, você prega a palavra de Deus? Eu falei, sim. E ela falou, como que pode você pregar a palavra de Deus e no estado a qual você se encontra? Que eu estava muito mal, estava sentindo dores no corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. E aí eu já havia feito uma bateria de exames e tinha ido levar para ela. E ela olhou para mim e falou, olha, nos seus exames não tem nada, você não tem nada, graças ao Espírito Santo. Ela me falou, você não tem nada, mas você tem que ter um acompanhamento psicológico. Eu sorri, eu confesso que eu sorri. E ela falou, sim, você tem que ter um acompanhamento, você tem que conversar. Abrir o seu coração. Na hora eu sorri, mas depois eu chorei. Sabe por quê? Porque na hora me veio na memória as minhas lideranças. Tudo que eu sempre procurei fazer com os obreiros aonde eu passei durante esses 14 anos, sabe o que foi? Foi sempre procurar sentar com eles no momento que eu senti que algum deles não estava bem, quando chegava algum triste, ficava ali no canto, quando eu percebia que o semblante de algum deles estava ali caído, desfalecido, sabe o que eu fazia? Sabe o que eu sempre fiz? Não foi chegar para ele e dizer, ei, você está endemoniado, ei, você tem que orar mais, ei, o diabo está na sua vida, ei, ô perturbado, ô filho de Satanás, ou isso ou aquilo, eu vou te arrancar da obra, você tem que sair, você está em pecado. Não. Sabe qual é a visão que eu sempre tive em relação a isso? Foi que eles é ser humano. E como ser humano, a Bíblia vai dizer que sempre há um dia mau. Como ser humano, nós estamos sujeitos a passar por tudo. Por mais que vivemos a fé, temos um Deus, buscamos o Espírito Santo, somos seres humanos. Eu sei que muitos, aonde chegar essas imagens, não vai concordar comigo. Não vai. Muitos vão criticar, muitos vão isso, muitos vão aquilo. Bacana, sem problema. Tem problema. As críticas, muitas das vezes, também nos constroem. E
Só que eu sempre tive uma visão em pegar e trazer para perto de mim. Sabe por quê? Porque eu sempre acreditei que a luz, ela é para iluminar. E se a luz está na minha vida, e se tem alguém se apagando, eu vou trazer aquela pessoa para perto de mim, ela vai se acender de novo. Ela vai se acender. Se há Deus na minha vida, eu vou ter condições de ajudar ela. Ajudar. Não vou condenar, jogar fora, sabe? Jogar fora, não. Então, eu comecei a refletir. Comecei a refletir e pensar, poxa vida, quem dera se eu tivesse um bispo, um líder, desses que nós temos, que tanto nos cobra, tanto exige, tanto nos massacra, tanto, sabe, nos maltrata. Poxa, quem dera se esses homens usassem todas essas autoridades como líderes, como liderança, para nos abençoar. Para nos abençoar. Abençoar que eu digo, não é aumentando a ajuda de custo, tirar da igreja pequena, colocar numa maior, e isso não. Que nem sempre uma posição superior na vida de muitos é bênção. Não. Você pegar uma responsabilidade grande e colocar nas mãos de uma pessoa desestruturada, de uma pessoa que não está preparada para aquilo ali, vai ser bênção na vida dela? Não, você vai simplesmente sobrecarregar ela. Em vez de trazer o bem, você vai trazer o mal. Por quê? Porque ela não vai ter, se ela não tiver uma estrutura emocional, uma estrutura, sabe, um discernimento como lidar com aquilo ali, ela não vai ser bênção na vida dela. Então nem sempre a bênção é você chegar ali e dizer, não, sai daqui, vai para ali, que ali é maior, olha isso. Não. A bênção que eu me refiro, que os líderes poderiam abençoar, era trazer para perto, dar uma palavra, perguntar como é que tá com dificuldade, nas dificuldades, sabe, ajudar, estender as mãos. Ter dificuldade em alguma coisa na vida não quer dizer que a pessoa está perturbada, está endemoniada, está isso, está aquilo, não, gente. Não. Ah, mas é pastor, é missionária, é isso, é aquilo. Não pode. É um semideus, é um super-herói. É não sei o que, não. Não é assim que funciona. Então reflita nisso aí, ou você estadual, você líder, né, que tem os seus subordinados, seus discípulos. Reflita nisso aí. Começa a ter a misericórdia, começa a olhar com os olhos de misericórdia. Sabe por quê? Para pensar. Para pensar no dia que você tiver que chegar diante do Senhor Jesus. Diante do Senhor Jesus. Por exemplo, eu pedi o desligamento agora, há um dia, segunda-feira, me desliguei do ministério, da instituição Igreja Mundial. Me desliguei. Eu imagino, pelo tempo, a experiência, o que eu vivi dentro desse ministério, eu imagino que o bispo responsável pelo Estado, estou fazendo um julgamento, uma acusação, estou falando que eu imagino, posso estar errado, mas eu estou falando baseado no que eu já vivi, que eu já presenciei. Eu imagino que ele deve ter feito uma declaração, só não me colocou como filho de Deus, como alguém que Deus um dia me encontrou, me resgatou do lixo.
Ele só não me colocou disso aí, mas o resto, derrotado, fracassado, rebelde, endemoniado, adúltero, isso, aquilo. Escandalizou a igreja. Entendeu? Acabou com a igreja, fez e aconteceu. Por quê? Porque essa carta vai para a Central São Paulo. E fica lá o CPF registrado. Se um dia esse pastor, né, sentir o desejo, a vontade, o propósito de voltar para o ministério, ele não é mais aceito. Por quê? Porque a declaração dele, de quando ele saiu, está lá. Então, por essa razão, é que eles, os líderes, eles fazem questão de colocar na carta lá como se o cidadão saiu como o pior dos piores, para nunca mais voltar. Estou dizendo que eu saí, eu vou querer voltar, Não. Não. Em nome do Senhor Jesus, não. Vou continuar levando o evangelho, pregando a palavra, cuidando das ovelhas, né? Até porque não é necessário você estar numa denominação, sabe? Debaixo de uma hierarquia, de uma placa, para você pregar o evangelho. Não, Jesus pregava nas praias, no meio dos desertos. Não era? Então pronto. Então, só que esse bispo, será que ele já parou pelo menos uma vez na vida dele e se perguntou de onde que Deus tirou esse pastor? Esse pastor que está saindo, se desligando da obra, qual é o real motivo que está levando ele a tomar essa decisão? Por que será que ele está saindo? Até hoje eu nunca vi um bispo olhar para um pastor, um líder estadual, olhar para um pastor que está saindo e dizer: fulano, você vai sair? Vai. Por quê? Vem cá, ó, traz ele lá, deixa eu conversar, deixa eu ver por que ele está querendo sair, por que ele está se desligando. Nunca vi. Quando um fala assim: eu vou sair, sabe o que ele fala? É derrotado, é endemoniado, deixa que vá. Vai, endemoniado, vai embora, perturbado. Quer ficar? Não, tá mal, vai embora. Que triste, não é? Mas ninguém para dizer assim: poxa, da onde que Deus trouxe? Eu vivi um ponto na minha vida, no começo, quando eu cheguei na igreja mundial, eu tinha 15 anos de idade. 15 anos. Dos meus 7 aos 13, eu já bebia, eu fumava, sabe? Eu vivi uma criança no crack, na maconha. Você sabe o que é isso? Tem muitos bispos que não tem noção. Não interessa o que Deus fez, aonde que o Espírito Santo entrou para resgatar uma alma, uma vida, uma pessoa. É muito fácil derrubar aquele que está de pé. Difícil é levantar aquele que está caído. Não estou falando que eu estou caído, não. Não estou caído, não. Estou de pé. E bem de pé. Bem de pé. E no nome de Jesus, eu ainda vou continuar ajudando pessoas a se levantarem. Em nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda, o líder, o bispo, o estadual, o apóstolo, o bispo de Israel, aqui do estado de Rondônia, passa a ter uns olhos diferentes. Passa a olhar com um olhar de misericórdia. Faz isso. Faça isso. Eu sou o pastor Leandro Soares, está aqui minha esposa, Joelma Soares, e nós vamos continuar aqui em Cacaulândia,
para quem acompanhou os vídeos, os fatos que aconteceu aqui na cidade de Cacaulândia, o povo não está desamparado, tá? Não está desamparado, não vai ficar desamparado. A Igreja Mundial do Poder de Deus ainda está aqui na cidade, mas o povo não quer mais saber da Igreja Mundial do Poder de Deus. E nós, eu, mais a minha família, nos disponhamos, vamos continuar aqui na cidade cuidando do povo de Deus. Povo de Deus. O povo decidiu que não quer mais fazer parte, cultuar nessa denominação Igreja Mundial do Poder de Deus. E já que nos afastaram, né, já que não temos relevância, importância para o ministério, então nós saímos e nós vamos dar continuidade cuidando do povo de Deus aqui da cidade de Cacaulândia, Rondônia. Tá bom? De autorização. Autorização para paz. Amém? A minha esposa só está lembrando aqui, todos que quiserem, né, desde que você seja honesto, seja de Deus, não pegue o vídeo, não corte, não faça maldade, mas se você quer, né, dar o seu parecer em relação a esse vídeo, a esses relatos, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade. Pode repostar o vídeo, pode postar, tá bom? Nos seus canais, nos seus meios comunicativos, pois eu acredito que quanto mais, né, os líderes religiosos, né, se é que eles se interessam, né, porque nem todos se interessam, quanto mais é algo que pega né, em cima deles, bate em cima daquilo que eles acreditam, né, muitas das vezes o errado, eles não se interessam em saber, em ouvir. Mas enfim, né, que bom seria, né, para que viesse uma reflexão. Fique à vontade, tá bom? Meus irmãos dos meios comunicativos podem né, postar, repostar. Fique à vontade. Eu, pastor Leandro Soares, pela misericórdia de Deus, né, concedo essa permissão. Tá aqui, ó. Tudo que eu falei, tudo que eu registrei, tá aqui, ó. Tá aqui. Tem as documentações, tem os papéis, exames, a declaração do colégio, tá tudo aqui, ó. Entendeu? E isso é 10% do que nós temos passado aqui dentro. Mas eu acredito que daqui para frente, né, não faço mais parte desse ministério e Deus também tem o melhor para minha vida e para minha família. Vamos, que fique bem claro. Daqui para frente, minha filha não sai mais do colégio, em nome de Jesus, né? Até porque nós não vamos sair daqui da cidade mais, não fazemos mais parte da instituição Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Vamos permanecer aqui, cuidar do povo aqui, né? E a minha filhinha vai poder estudar, vamos poder ter uma vida, eu acredito que ainda mais abençoada, digna, como todo ser humano, né, é digno que ele venha viver, tá bom? Deus abençoe a todos, fique na paz, no nome de Jesus.